Sejam bem-vindos ao podcast Sexo, Amor e Psique. É o nosso primeiro episódio. Eu sou Lorena Muniz, psicóloga e terapeuta sexual. E hoje a gente vai conversar sobre mulheres cíclicas. Então, as mulheres são múltiplas, não só em relação à diversidade entre elas, mas em relação a si mesmas. A depender da época do mês, estamos cheias de energia, verborrágicas, sexys, com um potencial criativo enorme. Passam os dias e é possível nos encontrar melancólicas, tristes, insatisfeitas, impacientes, introspectivas. Essa é a nossa natureza. Apesar disso, estamos a todo tempo tentando controlar as variações pelas quais passam o nosso corpo e o nosso humor ao longo do mês. A cada dia, as mulheres buscam ansiosamente por recursos que lhes permitam funcionar de maneira linear e previsível em relação ao seu humor. E se ao invés de esperarmos funcionar contra a nossa natureza, nós fôssemos capazes de usufruir das nossas oscilações, das nossas variações? Hoje eu convidei a médica ginecologista Samira Coutrin para bater esse papo com a gente sobre mulheres cíclicas, ou como a gente preferiu chamar, mulheres em ebulição, em referência ao livro da doutora Julie Holland, que inspirou o nome deste episódio. Samira, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui. Também estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vou adorar falar desse tema que eu tanto falo, nas redes sociais e que a gente também tanto conversa nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Então vamos lá. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber como é que você vê a relação da mulher hoje com as variações, com o ciclo, com tudo que isso traz na vida das mulheres. O que eu observo é que existe uma relação bem ambivalente hoje, principalmente dos últimos 5 anos para cá, que eu observo na prática clínica, é que existe justamente isso que você falou na introdução. Essa grande dificuldade que as mulheres têm de lidar com a ciclicidade, e aí a gente poderia dividir essas mulheres em 2 grupos. As que têm consciência de que o processo natural ele é cíclico e que existe de fato essa variação recorrente a cada mês. Variações hormonais que acabam submetendo elas a mudanças comportamentais e de humor e de tudo mais. E existem as que ainda não têm consciência de que isso é o natural e por desconhecer essa naturalidade, acabam querendo lutar contra isso. Você acha que o fato das mulheres não saberem o que esperar da variação cíclica delas deixa essas mulheres mais suscetíveis a perceberem essas variações de maneira negativa na vida delas? Com toda certeza. Porque a gente parte de uma referência equivocada, Às vezes algumas mulheres acabam acreditando que ser assim é anormal. E por ser anormal, elas buscam intervenção para tratar algo que na verdade é um processo natural. Talvez tendo o conhecimento, a informação de que aquilo acontece, sabendo por que aquilo acontece, elas saberiam, inclusive, intervir de maneira não medicamentosa, por exemplo, e melhorar os resultados do que elas percebem de modificações que acabam considerando negativas. Negativas por partirem de um referencial equivocado, que seria a linearidade, que não é compatível com o estado cíclico feminino, Sim, eu acho que isso vem de um lugar de dissociação muito grande das mulheres em relação aos corpos delas, É sempre como se essas mulheres, se o corpo fosse algo estranho a nós. A gente vive completamente desconectada do corpo, que é onde a gente habita. Eu acho que isso a gente precisa olhar para isso com amplitude maior para a gente ver que isso tem a ver com o sistema em que a gente está inserida. A gente está falando de um sistema que é muito racional. A gente está falando de um sistema que tira o ser humano do contexto de natureza. Tirando o ser humano de contexto de natureza, as mulheres tendem a perceber tudo que não é racionalidade, tudo que não funciona de maneira racional, como se fosse algo negativo. E não só as mulheres, Eu penso que a sociedade, de um modo geral, tende a ver essas flutuações femininas como algo muito negativo. Se a gente for passear muito rapidamente, a gente for falar sobre o mercado de trabalho, por exemplo,
a gente vai ver que mulheres são tidas, qualquer posicionamento mais firme de uma mulher no ambiente de trabalho vai ser tido como se ela estivesse sendo emotiva demais, sempre se respaldando nesse lugar de que mulheres são muito emotivas, de que mulheres são muito instáveis, e isso vem muito desse lugar de dissociação do corpo, da gente não conseguir ver a si mesmo como um elemento integrante da natureza, que funciona ciclicamente assim como a natureza. O que é que você acha? Perfeito, achei perfeita a sua análise. Se a gente for olhar até retrospectivamente, historicamente falando, essa dissociação que tem, não só para as mulheres, mas para o ser humano de um modo geral, eu acho que a gente tem um marco muito grande ali na Idade Média, principalmente na era gregoriana, com a intervenção da igreja, onde de fato todos os acontecimentos corporais relacionados às vivências corpóreas, né, do prazer, de tudo, acaba sendo lido ou visto como negativo e algo que a gente deveria bloquear, né? E eu acho que para as mulheres em específico, porque estamos em um sistema patriarcal e mais de 6.000 anos de patriarcado, então a gente lê símbolos e comportamentos femininos de uma maneira negativa, de uma maneira muito mais recorrente e aprofundada do que o comportamento masculino. A gente está desconectado desse corpo, mas a gente também tem o desejo de se conectar com esse corpo. E o corpo como parte da natureza, né, como uma extensão dele. E entender o corpo como parte da natureza, como você disse, é entender que tem um tempo que não pode ser manipulado, como a gente gostaria de manipular, né? Então, se a gente for olhar que tem as estações do ano, tem a noite, o dia, tem as variações, né, da natureza que a gente não consegue intervir diretamente, a gente acaba achando que o organismo humano é algo que pode ser manipulado de uma maneira fácil. E quando a gente faz isso com as mulheres, principalmente, a gente acaba causando efeitos colaterais que são indesejados na grande maioria das vezes. E para as mulheres, a partir de um referencial de que a ciclicidade seria negativa, vem muito do desejo de alta produtividade que o sistema nos cobra. Então, se a gente for olhar como funciona fisiologicamente um corpo de uma mulher, a gente vai ver que, biologicamente falando, vai haver períodos no mês onde, metabolicamente, ela está predisposta a fazer mais, produzir, entregar e realizar muito mais do que outros momentos. Como na natureza, tem o momento do recolhimento, o momento da expansão, né? O momento de luz, o momento de escuridão. Então, quando a gente tem que aceitar que vai haver naturalmente um momento onde eu não estarei predisposta a produzir, a entregar e a fazer como eu estava anteriormente, eu tenho que lidar com a minha incapacidade de estar sempre igual e fazendo sempre igual e entregando sempre igual, como o sistema acaba me cobrando, né? Nesse modelo de produção que a gente tem. Então, eu acho que isso gera na própria mulher uma percepção de ser, de fato, mais insuficiente e menos produtiva do que o homem. Porque ela olha para um ser que, em teoria, não é cíclico, mas sabemos que homens também são, porém ciclam em uma periodicidade um pouco diferente da mulher. Quando a gente está falando aqui, biologicamente, de produção hormonal, homens também são cíclicos. Não são como nós, mas eles também são cíclicos. Mas isso não interfere tão escancaradamente nos resultados para a produção em si, né? Quando comparado às mulheres, para a entrega, quando comparado às mulheres. Então, eu acredito que acaba sendo lido como negativo por isso. Se tivéssemos em um modelo de produção que fosse diferente, que respeitasse, por exemplo, o tempo das coisas, ou que tivéssemos espaço para entregar muito em um período e nos recolher para recuperar, recarregar em um outro momento, talvez fosse diferente. Não nos acharíamos insuficientes ou inferiores a estes homens que são lineares. E aí o sistema capitalista pira, né? Porque para o sistema capitalista não é conveniente ter essas mulheres ciclando, não é conveniente ter um sistema produtivo que cicle, ele precisa dessa linearidade para garantir que a produtividade vai estar sempre em alta, que a produtividade vai ser sempre o máximo. E aí, se a gente pensar no mundo, a doutora Julie Holland até fala disso no livro dela, né? Tem um capítulo do livro dela que se chama O Mundo com H, porque é um mundo feito pelos homens.
o referencial no nosso mundo do que é bom, do que é positivo e do ideal, do que deveria ser. Ele é sempre um referencial masculino. E as mulheres estão sempre remando na tentativa de alcançar esse referencial masculino, o que para elas é simplesmente impossível. E aí, se a gente for olhar, também tem uma indústria por trás que está lucrando muito com isso. Tem uma indústria, assim, a indústria lucra muito com o desejo das mulheres de funcionarem como os homens. Então, se a gente for pensar, as mulheres estão tão desesperadas por acabarem com essa ciclicidade, com essas variações, com essas oscilações de humor, de disposição física que elas passam, que elas recorrem a medicamentos, por exemplo, para elas conseguirem alcançar o máximo de estabilidade e linearidade possível. Daí os remédios psiquiátricos serem os remédios aí que estão entre os mais vendidos, né? Se não são os mais vendidos hoje em dia, os mais consumidos, os estabilizadores de humor, os inibidores de recaptação de serotonina, os antidepressivos, né, estão aí pela vida para tentar fazer com que essas mulheres funcionem de maneira cíclica, quando na verdade, talvez, como eu falei ali na introdução, a gente poderia de repente pensar em utilizar essas oscilações como um potencial para a gente. Se a gente entende como é que a gente funciona em cada fase do mês, como é que eu vou estar funcionando nessa fase, eu estou com um potencial criativo maior. Nessa fase daqui é a minha melhor fase para fazer apresentações no meu trabalho, por exemplo. Eu estou me sentindo mais confiante, eu estou mais comunicativa, eu estou mais argumentativa nessa fase do ciclo, ou eu estou mais tolerante à crítica nessa fase do ciclo, então fica mais fácil para mim me expor. Então, se a gente conhece essas variações, a gente consegue usar essas variações a nosso favor, ao invés de estar sempre recorrendo a medicações, sempre recorrendo a outros recursos para conseguir trazer uma estabilidade que simplesmente não é natural da mulher, não faz parte da gente, né? Perfeito. E acaba sendo um sistema que se retroalimenta a todo instante. A indústria farmacêutica, né? Quando a gente para avaliar, o principal recurso que as mulheres buscam quando a gente fala de querer a linearidade é focando na menstruação, né? Que basicamente é o que nós temos e os homens não têm. E é o que marca o ciclo menstrual. Apesar de sabermos que a menstruação em si não é o principal evento do ciclo menstrual, a gente pauta ela como referencial do que difere mulheres dos homens, e é a partir dela que a gente encontra as mudanças de humor, histerismo e etc e tal. E esse monte de adjetivo que a gente acaba atribuindo às mulheres. E então elas pensando em não menstruar, porque isso as colocariam mais próximas de um estado de pertencimento masculino, elas acabam usando medicamentos que têm esse efeito, bloqueadores da menstruação, bloqueadores do ciclo menstrual, mas que acabam submetendo as mesmas a efeitos colaterais, por exemplo, em relação ao humor, ou ao apetite, ou à libido, e que vão fazer com que as mesmas procurem alternativas medicamentosas para corrigir os efeitos colaterais da medicação que elas usaram para bloquear o ciclo menstrual, e esse sistema ele vai se retroalimentando como uma cadeia sem fim. E não é interessante, na verdade, para o sistema que a mulher tenha o conhecimento da potência do seu corpo a partir de um funcionamento biológico, né? Porque se a mulher entende como normal e como benéfico, e ela tem espaço, na verdade, para ser assim, ela conseguiria, na verdade, retornar ao que a gente era antes da instituição do patriarcado. Então, não sempre foi assim. A gente não sempre viu o estado de linearidade ou a produção constante como é hoje, desde sempre, né? Antes, principalmente da Idade Média, não era assim. Os registros mostram que não eram assim que as sociedades funcionavam e produziam e viviam. Não é possível que se respeite os ciclos e que ainda assim se exista enquanto sociedade, né? Eu acredito que isso vem muito com a Revolução Industrial também, porque isso desconecta o homem da terra, né? Então, antes da Revolução Industrial, o sistema de produção do homem era ligado à terra. Se era ligado à terra, ele naturalmente estava conectado com esse sistema de ciclicidade, porque a natureza é cíclica. Logo, ele via a ciclicidade com mais naturalidade. Quando a gente entra na Revolução Industrial e a gente desconecta o homem da terra e a gente traz esse homem para os centros urbanos para trabalhar nas indústrias,
que está completamente desconectada desse sistema cíclico da natureza, é que a linearidade, essa estabilidade, essa linearidade de produção vai passar a ser valorizada, vai passar a ser demandada do sistema produtivo em que a gente está inserido. Perfeito. Mas, Samira, eu queria voltar um pouquinho, e você falou assim, você disse que a menstruação não é o evento mais importante, não é o evento que marca. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, assim. Qual é, então, o evento relacionado ao ciclo menstrual que é o evento mais importante? Seria a ovulação, é a ovulação, né? O ciclo menstrual, ele só existe porque existe o evento ovulatório. E é a partir dele que a mulher produz os hormônios sexuais. Então, a menstruação seria apenas o resultado de um ciclo ovulatório onde não houve uma fecundação. É claro que, objetivamente, a gente não identifica a ovulação nas mulheres, a gente identifica a menstruação. Então, é a partir dela que a gente pauta, inclusive, a contagem do ciclo menstrual, quando a gente vai contar. Mas o principal evento do ciclo menstrual é a ovulação. E é a partir da ausência dela que a gente para, inclusive, de menstruar. E se encerra os nossos ciclos, né? A menopausa, ela é marcada não é pelo fim da menstruação, é pelo fim da ovulação, pelo fim da reserva ovariana daquela mulher. Mas o que coloca a mulher em prejuízo social não é... Elas não acham, né? Elas acham, na verdade, que não é a ovulação, mas sim a menstruação. E aí todo mundo adoraria, por exemplo, continuar ovulando, porque é a partir da ovulação que você produz os seus hormônios, mas sem menstruar logo em seguida, porque se você não quer engravidar e você ovula, consequentemente você teria que menstruar em um ciclo natural, né? Sem intervenção medicamentosa para isso. E é interessante pensar também que, embora seja a menstruação que marca o período menstrual para a maior parte das mulheres, porque é um evento percebido que acontece ali mensalmente, que acontece dentro de um período, né, de uma quantidade de dias, na verdade, a ovulação também pode ser um evento percebido. A gente pode aprender a fazer a percepção de fertilidade da gente, só que a gente está tão desconectado do nosso corpo, a gente está tão dissociada desse corpo da gente, de como ele funciona e de quais são os sinais que esse corpo vai dando ao longo do mês, que a gente só consegue perceber aquilo que vem escancaradamente, que é o sangue que jorra da gente, que é o que a gente consegue perceber e validar como um evento que marca. Mas, na verdade, se a gente se aproxima desse corpo, se a gente se aproxima da possibilidade de conhecer e entender como esse corpo funciona, a gente pode passar a dominar e a perceber também a fertilidade da gente e entender como essa ovulação funciona. Perfeito. A gente poderia, inclusive, identificar todas as oscilações hormonais que se dão, né? E por que elas culminam em determinadas características no nosso corpo físico, emocional, nosso comportamento como um todo. Porém, não existe nem mesmo um interesse feminino em saber mais sobre isso, porque existe um conceito muito utilitarista de todo esse processo. O ciclo menstrual ele foi reduzido ao longo do tempo a um processo unicamente necessário para os indivíduos que querem engravidar. Então, de um modo geral, a ciência lê e ensina, a ginecologia ensina para as mulheres que ciclo menstrual só é preciso no momento em que ela desejar uma concepção, uma gravidez. Até então, todo esse processo lindo, maravilhoso e complexo de produção hormonal oscilatória e autorregulável ao longo de um mês é completamente desnecessário, pior, que só vai te submeter a um monte de alterações e oscilações hormonais que vai te colocar em estado de vulnerabilidade em determinados momentos que não faz o menor sentido você querer passar por isso se você não quer o prêmio final, que seria uma gravidez, por exemplo. As mulheres, assim, incentivadas pelo mercado, claro, como a gente falou, tem um mercado por trás disso daí, né? O mercado da contracepção, o mercado das pílulas anticoncepcionais estão por trás de tudo isso aí, mas elas vêm cada vez mais em busca da ideia de suprimir a menstruação. E na psicologia a gente trabalha uma ideia, um conceito muito interessante, que não tem como a gente suprimir uma coisa sem suprimir o seu exato oposto. Então, se a gente estiver falando de emoções, por exemplo, eu não tenho como suprimir a tristeza sem suprimir a alegria também. Então, se eu tento, de todas as formas possíveis, evitar
e suprimir a tristeza da minha vida, eu vou estar suprimindo e evitando sentir alegria também, porque as emoções, elas existem em contraste. E eu acho que isso é muito ilustrativo para o que acontece com o ciclo menstrual. Então, se eu quero eliminar a minha TPM, e claro, a gente não está falando aqui de uma mulher que tem uma relação já mais pro patológico com a tensão pré-menstrual, que a gente tem aí o transtorno disfórico pré-menstrual. A gente não está falando dessas mulheres, mas a gente está falando da clássica TPM, que a média das mulheres enfrenta e que dura ali alguns dias e que é perfeitamente possível sobreviver a essa TPM. Não é nenhuma catástrofe, não é o fim do mundo, não vai levar ninguém à loucura. Mas elas vêm tentando suprimir o desconforto da TPM, sem entender que quando eu suprimo o desconforto da TPM, utilizando, por exemplo, um anticoncepcional para parar de ovular, eu vou suprimir também a outra parte, a parte boa do ciclo menstrual, que é a parte em que ali no auge da minha ovulação, eu tô com o estrogênio lá em cima, eu tô com a serotonina lá em cima, eu tô com a testosterona lá em cima e o meu humor tá mais pra cima, tá mais alegre. Fala um pouquinho disso pra gente. É muito maravilhoso esse exemplo que você trouxe da psicologia, de que quando você inibe uma coisa, você inibe também o polo oposto, né? Porque o ciclo menstrual é justamente isso. A gente vive dois extremos quando a gente compara a primeira fase do ciclo menstrual com a segunda fase. E aí, falando para quem, não sei, talvez não tenha intimidade ainda com isso, basicamente o ciclo menstrual é dividido em duas fases e o marco que a gente usa para segmentar essas duas fases seria a ovulação. Então, a primeira fase, que vai ali do meu primeiro dia de menstruação até o dia em que a ovulação acontece, ele é marcado substancialmente pela elevação dos níveis de estrogênio. O estrogênio é um hormônio que vai contrarregular, vai auxiliar também na secreção de serotonina e por isso, nessa fase, a gente tende a se sentir melhor, mais disposta, mais feliz, mais produtiva, com raciocínio lógico mais rápido também, a gente consegue tomar decisões mais facilmente. E a segunda fase, que vai ali da ovulação até a véspera da próxima menstruação, que seria a segunda fase, ela é caracterizada principalmente pela produção do outro hormônio sexual feminino, que é a progesterona. E a progesterona, tadinha, eu morro de pena, porque é um hormônio que foi reduzido justamente ao hormônio da gravidez. Progesterona, justamente por isso. É como se a utilidade dela fosse somente preparar o útero e esse endométrio para a recepção do embrião. Ocorre que a progesterona, inclusive, ao longo do ciclo menstrual, se a gente for contabilizar ao longo da vida da mulher, ela produz muito mais progesterona do que estrogênio. E ele é um hormônio que ele tem uma atividade muito intensa no sistema nervoso central. Quando você bloqueia o ciclo menstrual através do bloqueio da ovulação, a principal coisa que você está fazendo é a parada na produção de progesterona, porque só produz progesterona a mulher que ovula, dado que é um hormônio que é produzido a partir do corpo lúteo, que é uma estruturazinha que forma no ovário depois que a gente eliminou o óvulo da ovulação. Então, bloqueando a progesterona, porque você bloqueia a ovulação, você vai bloquear a produção de progesterona, você mexe diretamente no funcionamento cerebral, numa série de neurotransmissores, e não só na serotonina, né? Porque a gente também vai mexendo nos níveis de estradiol quando a gente bloqueia a ovulação. E isso faz com que a gente não perceba ao longo do tempo, né? Porque eu acho que a maioria das mulheres, elas começam a usar pílula tão novas que elas não têm esse contato com essas oscilações. Elas, na verdade, elas acham que o funcionamento dos seus corpos é aquilo que é sob o efeito de uma pílula anticoncepcional. E aí, quando ela bloqueia o ciclo e ela está bloqueando a TPM, por exemplo, ela também está bloqueando isso que você falou, que é o pico de progesterona, o pico de testosterona, o pico de estradiol, e ela começa a ter efeitos colaterais que levam ela a buscar alternativas também medicamentosas para melhorar o humor, para melhorar a libido, para melhorar o apetite, que são coisas que no ciclo menstrual a gente conseguiria facilmente produzindo os nossos hormônios da maneira que a gente foi feita para produzir. É claro que a gente não vai produzir todos eles o tempo todo, todos os dias, assim como a gente não vai estar feliz todos os dias, assim como a gente não vai estar disposta todos os dias. Mas todos esses polos, felicidade, alegria, são lidos hoje como a normalidade da vida e como se a vida precisasse estar sempre ali na alta performance, sempre para ser uma vida normal. A vida não é mais considerada normal, subindo e descendo como ela é, né?
Então, eu nem sei porque que eu cheguei aqui falando isso tudo, eu voltei, falei da ovulação, tô falando agora disso, e eu nem sei o que você me perguntou. Mas você respondeu, é isso que importa. E aí, no final das contas, os consultórios ginecológicos estão lá, lotados de mulheres querendo uma medicação para acabar com a oscilação delas e uma outra medicação para dar a elas aquilo que é o benefício da oscilação. Exatamente, é isso. E aí tá maravilhoso, porque tá todo mundo o quê? Da indústria farmacêutica feliz, tá maravilhoso. Tá exatamente. Ótimo. Estão lá as mulheres querendo o anticoncepcional e estão querendo o gelzinho de testosterona pra melhorar a libido. E pra melhorar o resultado na academia. Aí a gente inventa um nome chique, que é um chip, entendeu? Que aí o gelzinho já ficou defasado, a gente faz um chip de beleza. O chip da beleza. É. Mas engraçado que você falou da TPM, que a TPM, cara, é a sigla mais mal utilizada do mundo, assim, tensão pré-menstrual. Ela já é lida como uma coisa negativa, mas negativa justamente porque a mulher na TPM, tudo ela precisa de paz, sossego e a ausência de mundo, entendeu? É só isso, só que a gente não pode. Então você tá ali, o que você quer? Deitar, descansar, beber água, comer doce, não necessariamente. Se isolar, não conversar, não ser simpática e agradável com ninguém, porque seu corpo precisa disso. Pra, sei lá, 10 dias depois tá supimpa e começar tudo de novo. E aí, por a gente não entender isso, porque eu não entendo que semana passada eu corri 10 quilômetros, feliz, transei bem, tudo maravilhoso, li pra caramba, entreguei as coisas do prazo e agora simplesmente eu não consigo fazer 1/8 disso, não é normal. Porque a gente parte da referência de que o normal é estar sempre na alta performance, né? A medicina da alta performance, tudo da alta performance, nutrição da alta performance, psicologia da alta performance, entendeu? Então, se você não tá na alta performance da sua vida tá uma merda. E seria muito mais produtivo, na verdade, se a gente procurasse monitorar para conhecer o ciclo menstrual. Por exemplo, um recurso muito interessante que a gente utiliza na psicologia e que eu acho que pode ser utilizado nesse aspecto ginecológico aí para conhecer o próprio corpo e o próprio funcionamento é o diário das emoções. Assim. Sim. A gente utiliza o diário das emoções e seria muito interessante se uma mulher monitorasse dia a dia as emoções dela por um período, sei lá, de 3 ciclos. E depois de 3 ciclos, ela pudesse olhar em cada fase do ciclo como é que ela estava se sentindo e observar que existe um padrão em como ela se sente. Porque o estrogênio, ele não vai ter esse efeito uau para todas as mulheres. Então é importante eu entender o meu padrão para que eu possa levar informações ao meu cuidador, para que ele possa me ajudar em algum modo, inclusive a identificar o que é normal e o que não é normal, né? E intervir a partir disso. Você acha que se a gente vivesse no mundo ideal, as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, teriam, sei lá, direito à folga na TPM delas? Você acha que isso seria produtivo e necessário para as mulheres? Não só acho, como tenho certeza, na Espanha já temos isso, né? Então, a licença menstruação. Eu ainda acho que é uma medida bem simplista, completamente simplista. Primeiro porque, a partir da autoobservação, eu posso perceber, por exemplo, que o meu período pré-menstrual é o meu período mais produtivo. E eu tenho pacientes que produzem muito mais no período pré-menstrual, no período da TPM. Isso vai depender muito em que você trabalha, por exemplo. Uhum. Tá, se eu sou artista, talvez o meu período pré-menstrual seja o meu período de maior criatividade. Porque é onde o meu cérebro vai ter ativações ali mais propícias à criação mesmo. Se eu sou uma pessoa que trabalha com atividade física, por exemplo, se eu sou um atleta, talvez não seria legal. Talvez o meu momento de produção fosse justamente a minha primeira fase ou ali o período fértil. Então, dar licença menstrual, por exemplo, seria uma alternativa eficaz para aquelas mulheres que talvez são, sim, a maioria, penso eu, não se sentem tão bem para trabalhar. E aí, podendo dedicar um tempo para si mesma, tem até um trocadilho que fazem de TPM ao invés de tensão pré-menstrual, tempo para mim. Se você consegue nesses, sei lá, 5, 10 dias, que é a média de TPM da grande maioria das mulheres, se recolher, repousar, colocar a casa em ordem para recomeçar reenergizada, você vai produzir muito mais. E para a empresa isso seria interessante, porque a gente teria uma mulher que está voltando muito mais disposta do que aquela que fica se arrastando o mês inteiro porque não consegue se dar a pausa que o metabolismo pede, né? Porque o nosso metabolismo, ele pede isso. Porque, querendo ou não, biologicamente, estamos aqui para perpetuar a nossa espécie. Então, de fato, o corpo, ele precisa mensalmente daquele repouso, considerando que vai chegar um embrião ali. Então, o nosso metabolismo, ele fica mesmo mais lento, o nosso sono fica maior. Então, nós, mulheres, passamos por isso mesmo, todos os meses.
Não importa se você quer ou não engravidar, isso vai acontecer. Mas a gente lê como negativo porque a gente não pode ouvir e respeitar. E a gente não pode mais intuitivamente fazer o que o corpo pede, né? A gente entra num sistema robotizado de fazer, produzir sempre igual. Aproveitando que a gente está falando sobre entender o próprio ciclo e como a gente funciona dentro do próprio ciclo, explica pra gente um pouquinho como é que a gente conta esse ciclo, como é que a gente entende em que fase do ciclo a gente está. Contar o ciclo menstrual é a coisa mais simples do planeta. Só precisa de uma caneta e papel. Não pede aplicativo. Eu falo bem assim, me dá um aplicativo para não pegue aplicativo, porque já é metade do caminho de quem vai errar. Vai anotar o primeiro dia da menstruação, lembrando por que começa a contar com a menstruação. Porque é o dado objetivo que a gente tem, toda mulher sabe quando ela está menstruada, pelo menos deveria saber, né? Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Os outros dias você vai contando por sequência. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e a finalização do ciclo começa no dia que antecede a próxima menstruação. Não tem como a gente falar de forma generalizada para a mulher qual é o dia da ovulação dela, porque a ovulação dela vai depender do tamanho do ciclo menstrual que ela teve. Então a ovulação ela não é fixa no meio do ciclo menstrual. Ela é variável, porque a ovulação depende de estímulos do sistema nervoso central que podem ser interferidos por N coisas do ambiente. Então várias coisas podem fazer uma mulher ovular mais tardiamente ou mais precocemente. O que são essas várias coisas? Estresse, alteração de déficit nutricional, grande perda de peso em um período curto de tempo, privação de sono, alguma infecção, algum medicamento. Então, várias coisas externas podem interferir na ovulação. E aí a gente interpreta que está interferindo na nossa menstruação. Mas, na verdade, quando o nosso ciclo menstrual muda de tamanho, por exemplo, eu vejo muito. Doutora, meu ciclo era certinho, todo dia vinha a cada 30 dias, todo dia, agora já tem uns 3 meses que tá vindo no dia errado, tá? A minha menstruação tá atrasando, a minha menstruação tá vindo antes do tempo. Na verdade, não é a menstruação que tá atrasando ou vindo antes do tempo, é a ovulação que está acontecendo antes do tempo previsto ou depois do tempo previsto. E uma vez adiantando ou retardando a ovulação, você vai adiar ou retardar também a menstruação, dado que a menstruação é o resultado de uma ovulação onde não houve fecundação. Então, o básico que todo mundo deve aprender a fazer é contar o tamanho do seu ciclo menstrual, sabendo que nem toda mulher vai ter ciclos regulares. O que são ciclos regulares? São ciclos que se repetem ao longo do ano, menstruações que se repetem ao longo do ano com intervalos fixos de dias, ou intervalos com pequenas variações, de no máximo 2, 3 dias. O que isso quer dizer? Minha menstruação vem a cada 26 dias. Todo mês, a cada 26 dias eu vou sangrar, a cada 26 dias eu vou sangrar, podendo variar 2 dias, a cada 28, a cada 27, a cada 26 dias. Isso é um ciclo regular. O que é um ciclo irregular? Isso, deixa eu só fazer um parênteses. E isso é inclusive importante para a gente pensar que às vezes uma mulher vai menstruar mais de uma vez dentro do mesmo mês. A menstruação ela não vem... que a gente acha que um ciclo normal é um ciclo onde a mulher menstrua a cada 30 dias ou a cada 28 dias. Então, ela fica achando que a menstruação, o ciclo menstrual correto é o ciclo onde todo mês ela menstrua no mesmo dia. Então, é clássico. Fala assim, ó, minha menstruação era certinha, vinha todo mês no dia 7. E aí, esse mês veio no dia 10. Como se isso fosse um problema, entendeu? Só que não é um problema. O problema está no tamanho do ciclo. Um ciclo menstrual, ou seja, o intervalo entre menstruações, ele não pode ser inferior a 21 dias e ele não pode ser superior a 35 dias. Por que ele não pode? Porque quase sempre isso está me sinalizando, quase sempre, tá? Não é sempre, mas quase, 90 caralhada vezes, quando isso acontece, vai ter uma doença por trás. Uma doença que afeta a ovulação, a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, ou uma insuficiência ovariana prematura, algum problema que está afetando a ovulação. Então, é importante as mulheres saberem o tamanho do ciclo menstrual delas, para que elas saibam se aquilo ali está tendo ou não problema, porque se esse ciclo está menor que 21 dias ou maior que 35, ela precisa comunicar ao médico. E é importante ela saber que a menstruação dela não tem que vir todo mês no mesmo dia. Ela tem que saber quantos dias, em média, ela vai levar de uma menstruação para outra. Se for um ciclo de 23 dias, por exemplo, e ela sangrar no dia 1º de janeiro, ela vai sangrar de novo em janeiro, porque ela vai sangrar dia 1º e ela vai sangrar dia 24, porque ela tem um ciclo de 23 dias. Então,
É importantíssimo, né? Uma informação tão simples, nem isso a gente sabe. A gente aprende lá na aula de biologia, né? Acho que eu aprendi a primeira vez na aula de biologia, porque nem nossas mães ensinam isso, né? Então a gente aprende na escola. Eu aprendi na aula de biologia que a data da ovulação era o 14º dia do mês. Exatamente. Do ciclo, né? O 14º dia do ciclo eu iria ovular. E a gente tá entendendo aqui que, na verdade, não é exatamente o 14º dia, porque nem todo ciclo tem 28 dias. Vai ser o 14º dia se essa mulher tiver um ciclo de 28 dias. E aí a gente aprende isso, e aí a gente aprende no mesmo momento um método contraceptivo chamado tabelinha, que é um método que ensinam pra gente que falha pra todo mundo. Não é pra você fazer isso. É claro que vai falhar pra todo mundo, porque todo mundo vai fazer tabelinha considerando que todo mundo tem 28 dias de ciclo e vai ovular no 14º dia. Só que a grande maioria das mulheres não tem 28 dias e não vai ovular no 14º dia e vai fazer tabelinha e vai de fato engravidar. Então a falha não tá no método, a falha tá no ensino do método e do ciclo menstrual. Seria perfeito se a gente soubesse avaliar o nosso ciclo menstrual e pudéssemos, inclusive, ter a capacidade de escolher o método que nós usaríamos para evitar uma gravidez indesejada, né? Mas nem isso a gente é capaz de decidir por nós, porque a gente não tem recurso para decidir. Alguém fala pra gente o que é melhor. É verdade. E o ensino que a gente tem a respeito do nosso corpo, né? Esse ensino que é muito biologizante ainda, ele é muito generalizado, ele não ensina a gente a individualizar a percepção de tudo, né? Seja do nosso ciclo menstrual, seja de como a gente é afetado por esse ciclo menstrual. A gente não aprende sobre essas coisas, pelo menos no meu tempo, eu não sei agora, né? Como é que estão as escolas, já saí da escola faz bastante tempo, mas no meu tempo a gente não aprendia nada disso. Não se falava, por exemplo, sobre as oscilações das emoções da gente ao longo do ciclo menstrual, que, como a gente estava falando, ajudaria muito a gente se a gente estivesse mais conectada com essas oscilações. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, são mulheres me mandarem mensagem falando sobre a libido delas. Então isso também é um ponto importante, como você disse, né? Cada mulher tem que entender como ela funciona no seu ciclo menstrual e não como ciclos menstruais funcionam. Perfeito. Por quê? Para algumas, o período mais produtivo vai ser o período da TPM. Para outras, o período mais produtivo vai ser o período ali ovulatório. Uma pausa rapidinho. Até isso, produtivo em relação a quê, né? Perfeito. E aí, a libido vai no mesmo sentido. Algumas mulheres dizem, Lorena, o meu período de libido mais alta, quando eu tô com maior fogo, é quando eu tô menstruada. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque é o seu corpo, porque o seu corpo funciona assim, porque ele reage dessa forma ao seu padrão hormonal e isso funciona assim. Outras conseguem identificar que a libido delas funciona melhor quando elas estão no período ovulatório. E aí tem toda uma preocupação maior, porque eu não quero engravidar, mas eu tô cheia de tesão e eu fico com medo de transar nesse período. E aí a gente entra na questão de contracepção. Como é possível fazer contracepção sem afetar o nosso ciclo menstrual? Existem muitos métodos contraceptivos, inclusive com eficácia melhor do que a do anticoncepcional, se usados corretamente, mas o anticoncepcional ainda é o método contraceptivo de primeira linha para o tratamento aí das mulheres em relação ao medo delas de engravidar. Então, perceber o seu corpo, entender como é que a sua libido funciona de acordo com o seu ciclo e como o seu corpo reage ao seu padrão hormonal é muito mais interessante do que você ficar tomando o anticoncepcional e querendo depois o gelzinho de testosterona e querendo depois para compensar o que o anticoncepcional roubou de você, porque o anticoncepcional rouba muitas coisas das mulheres, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a relação corpo feminino e anticoncepcional. Como é que se dá aí? Quais são os prejuízos? Quais são os potenciais benefícios que podem existir? Perfeito. Quando você falou de libido e que tem pacientes não, clientes, não sei, pessoas que te mandam mensagem falando, nossa, meu período de maior libido é justamente no meu período menstrual. E aí? Até porque é preciso a gente entender em que se pauta essa libido, né? Porque muitas vezes, como existe uma crença de que menstruada a gente não engravida, talvez essa mulher se sinta mais autorizada
inconscientemente, não sei, a ter relações naquele período sem a preocupação da gravidez. É claro que é um grande mito, a gente pode sim engravidar menstruada, é um pouco mais difícil, mas pode. E aí a gente precisaria falar dos ciclos curtos, por exemplo, onde a ovulação ela pode coincidir ali com o período menstrual. Mas por ter esse mito, né, coletivo de que menstruar, talvez muitas mulheres pautam a relação sexual, acham, né, que ali naquele momento elas vão ter relação mais tranquilas. Anticoncepcional. Você queria que eu fizesse um apanhado de anticoncepcional? Eu acho anticoncepcional maravilhoso, assim, eu acho incrível que a gente tenha essa opção e eu penso que foi um divisor de águas mesmo para as mulheres. A gente, de fato, pôde ter controle sobre a natalidade, né? Sobre o nosso corpo no sentido de querer ou não engravidar. A questão toda, para mim, hoje, é como que o anticoncepcional é usado e prescrito. Então, o grande problema que eu vejo hoje no anticoncepcional é o fato da gente não usar ele para o propósito para o qual ele foi desenvolvido. Então, o anticoncepcional é um método para evitar filhos. O que a gente vê hoje são mulheres usando o anticoncepcional para tratar acne, para tratar cólicas, sem saber se quer a causa de suas cólicas, para tratar fluxo menstrual intenso, para tratar transtorno disfórico pré-menstrual, para tudo, menos para evitar filhos. A gente vê meninas que nem iniciaram atividade sexual ainda, usando já a pílula para controlar a acne da adolescente, que é nada mais, nada menos que esperado. Estranho seria uma adolescente não ter acne. Então, é triste que a maioria das mulheres recebam essa prescrição sem uma orientação acerca do efeito do remédio em seus corpos, isso é muito triste. Então a maioria das mulheres sequer sabe que quando ela toma um anticoncepcional ela não menstrua, por exemplo, porque ela não ovula. Se ela não ovula, ela não menstrua. Eu expliquei anteriormente que a menstruação é o sangramento que ocorre após uma ovulação de novo concepção. E elas também não recebem informações acerca dos efeitos colaterais desse método. Lembrando que grande parte dos efeitos que a gente lê em bula ou a gente considera são efeitos baseados em estudos feitos por homens também, com interpretações masculinas, que desconsidera a importância de determinadas alterações para a mulher. Então a própria libido, se você for olhar, ela é completamente desconsiderada. Quando a mulher leva a queixa de comecei a tomar essa pílula e percebi que diminuiu minha libido, diminuiu minha lubrificação, dificilmente vão apoiar ela na causa, falar, realmente, eu acho que foi essa pílula. Fala, não é isso aí não. Vai rever seu relacionamento aí, vai ver se não tá, não sei, tem muito tempo de relacionamento, isso aí é coisa de relacionamento longo. O que pode sim ter uma relação, mas existe essa... A gente subestima muito que a mulher sente a partir do uso de um método contraceptivo que está colocando principalmente os homens em uma zona de conforto. Então é muito ok a gente submeter mulheres a efeitos colaterais dos mais diversos para que os homens possam viver sua sexualidade com total liberdade, enquanto nós estamos castradas quimicamente, né? Que é o que a pílula faz. O que a pílula nos rouba? A pílula nos rouba os nossos hormônios sexuais. Como que eu desenvolvo e vivo a minha sexualidade plenamente sem o contato íntimo com os meus hormônios sexuais? Impossível, não tem como. Eu estou sob efeito de um hormônio dose igual para todo mundo, que me bloqueia a produção dos meus conforme a demanda do meu corpo, porque eu, Samira, não vou produzir meus hormônios como você, eu oscilo de um jeito, você oscila do outro, as minhas demandas são as suas são outras, o meu feedback para mais ou menos hormônio é um, o seu é outro. Quando eu dou pílula para Samira, pílula para Lorena, eu coloco Samira e Lorena igual. Todo mundo igual, com a mesma dose de hormônio sintético, eu não gosto nem que chama de hormônio, que é uma droga sintética que bloqueia nossa produção dos hormônios sexuais. E aí, a gente vê mulheres com problemas sexuais. Não só por isso, claro, né? Que tem centenas de outras coisas. Eu acho que faz com que realmente a gente não consiga viver a sexualidade com toda a potência que a gente poderia viver. É tão triste isso. É muito triste. Por isso mesmo que os homens parecem mais felizes, às vezes, né? Sim. Mais tranquilos e práticos. Óbvio, é muito bom a vida. Bom, Samira, a gente tá chegando ao fim e, bom, eu comecei esse episódio aqui fazendo referência a um livro que inspirou o nosso encontro, que inspirou o nosso bate-papo, que foi o livro Mulheres em Ebulição, da doutora Julie Holland. Então eu queria pedir para você aqui para deixar uma dica de alguma coisa, um filme, uma série, um livro, uma música, alguma coisa que conecte aí a mulherada com esse tema que a gente estava batendo esse papo aqui. Então, recentemente eu assisti um filme que Lorena me indicou, que é Adoráveis Mulheres, no Netflix, se eu não me engano, acho que foi no Netflix. Uhum. Pode fazer propaganda pro Netflix? Pode estar liberado, já fez.
Eu gostei muito da percepção com como ele mostra as irmãs, os estereótipos, né, bem diferentes ali no livro. E como, na verdade, todas nós somos talvez um pouquinho de cada uma delas. E ao longo do mês, talvez nós tenhamos um pouco mais características de uma delas. E de certa forma, elas se completam, né? Quando a gente para entender o que uma realiza na vida, o que a outra sonha. E é mais ou menos o que a gente tem. A gente acha que tem que ser um script único, a gente tem que ser uma coisa só. E todo mundo muito igual, né? Acho que sim, Adoráveis Mulheres, no Netflix. Esse filme, de fato, ele contempla a diversidade que a gente começou falando. Somos diversas, né? Não só entre nós, mas com nós mesmas. Exatamente. Somos muito diversas. Tem uma personagem principal muito interessante, muito instigante ali. E como os desejos dela vão mudando ao longo do filme. Exatamente. Então, muito legal. Adorei a sua indicação. Quero te agradecer, Samira, por estar aqui, por bater esse papo, por trazer tanta informação pra gente e por ser a primeiríssima convidada desse podcast tão esperado. Então, eu tô muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a você pelo convite. Uma mulher que eu admiro tanto como mulher, como profissional e como amiga. E me coloco à disposição para mais bate-papos. Faremos outras vezes, com certeza.